Entramos em 2026 e tem muita coisa boa vindo esse ano no cinema, mas também tem algumas obras que eu tô bem desconfiado que não vão ser tão legais assim e vão acabar passando uma vergonha. Qual é, galera? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje é dia da gente falar de coisas bem atuais. Aliás, tão atuais que sequer chegaram aos cinemas ainda. Eu me juntei a um grupo de especialistas de um instituto muito reconhecido e a gente compilou dados e evidências para poder fazer uma análise profunda de quais serão os grandes flops desse ano. Pode ser que esteja tudo errado e essa lista acabe, na verdade, sendo dos grandes sucessos de 2026? Olha, até pode, tá? Mas aí depois a gente revisita esse vídeo para poder rir da minha cara de trouxa, já é? Então bora! Já em fevereiro desse ano a gente vai poder conferir a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes. O filme vai adaptar o livro do mesmo nome e estrelar Margot Robbie e o Jacob Elord. E o roteiro e a direção ficaram nas mãos da Emerald Fennell, que também escreveu e dirigiu Saltburn. A história é sobre o relacionamento intenso e destrutivo de um casal que vive na Inglaterra no século XIX. Eu sinceramente acho que esse filme aqui vai ter uma recepção bem mista e como ele custou supostos 80 milhões de dólares, ele precisa fazer uma grana violenta nos cinemas. O último filme da Margot Robbie, que misturava romance com drama, não foi nada bem recebido. Ele saiu no ano passado e se chamava A Grande Viagem da Sua Vida. E O Morro dos Ventos Uivantes já teve um burburinho aí da galera dizendo que, assim como Saltburn, esse filme não vai se acanhar de trazer algumas cenas bem polêmicas e que vão ser bem divisivas com o público. Eu acho que esse filme até vai ressoar com um determinado público-alvo, especialmente porque estreia em fevereiro, ou seja, na época do Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos, mas eu não acho que vai trazer números expressivos o suficiente e vai acabar sendo um flop desse ano. Bom, já em março a gente vai poder conferir dois filmes que têm um enorme potencial para serem bons, mas que eu acho que por um motivo ou outro vão acabar indo mal. O primeiro é Devorador de Estrelas, que tem o Ryan Gosling como grande atração e é uma adaptação do livro Project Hail Mary, uma obra que fez um barulho positivo na comunidade de ficção científica em 2021 e assim garantiu o direito de ser adaptada para os cinemas. A história é sobre o Ryland Grace, um professor que acorda numa nave sem memórias sobre como ele foi parar lá. Com o tempo ele vai se recordando da sua missão, que está relacionada a investigar a morte do Sol na nossa galáxia. A direção desse filme aqui tá nas mãos do Phil Lord e do Christopher Miller, que dirigiram em conjunto Anjos da Lei 1 e 2 e formam novamente um time para fazer esse filme aqui. Já o roteiro ficou com o Drew Goddard, de Perdido em Marte. Premissa de ficção científica, astro de Hollywood e um orçamento bem grande estimado ali por volta de 150 milhões de dólares, fazem uma combinação que lembra muito o que aconteceu com o Mickey 17, filme do Robert Pattinson do ano passado. Um filme que foi relativamente bem recebido, mas teve um marketing muito ruim e acabou sendo um grande problema financeiro para o estúdio. E eu acho que Devorador de Estrelas vai pelo mesmo caminho, embora eu torça muito para que ele vá bem. Tomara que essa história seja muito bem escrita e que consiga atrair um público grande para os cinemas. Estreando ali em março, esse filme não vai ter uma competição muito ferrenha nos cinemas, porém, foi exatamente em março que Mickey 17 estreou no ano passado. Ou seja, são muitos os fatores em comum aqui que me fazem suspeitar que esse filme não vai desempenhar bem. Bom, eu falei que Devoradores de Estrelas não vai ter uma concorrência muito grande em março, mas tem um filme aqui que provavelmente vai dominar boa parte das conversas e que eu acho que vai acabar sendo um fracasso sim. Mais um filme de Frankenstein, The Bride, vai ser escrito e dirigido pela Maggie Gyllenhaal e estrelar ninguém menos que Christian Bale e o Jake Gyllenhaal. A diferença é que ao invés de focar na história da criatura, a gente vai acompanhar o nascimento e o desenrolar da história da noiva da criatura. Esse filme tem tudo para ser um sucesso, mas é o seguinte, esse filme aqui teve um orçamento avaliado ali em 80 milhões de dólares. Então vai precisar fazer uma grana significativa nos cinemas. E o trailer dá uma impressão de um filme de horror misturado com um drama de época, com criaturas que não são tão monstruosas assim, o que eu acho que não vai chamar a atenção suficiente da galera. E honestamente, mesmo tendo dois atores que eu gosto muito, esse trailer não me empolgou nada e eu acho que como já teve um filme de Frankenstein no ano passado, pode ser que isso jogue contra no quesito temática para esse filme. Sobre se vai ser bem recebido, eu tenho minhas dúvidas. A Maggie Gyllenhaal não tem um longo histórico com roteiros e os filmes recentes do Christian Bale não foram sucessos absolutos. O Pálido Olho Azul, Thor 4 e Amsterdã tiveram recepções medianas. Então, quando a gente junta tudo isso no mesmo bolo, a gente tem um filme que me desperta curiosidade, mas pessoalmente não me empolga tanto e eu acho que vai acabar ficando naquela vibe de filme médio com orçamento alto demais.
Mudando do mundo dos monstros pro mundo dos animais, em maio a gente vai poder conferir um projeto um tanto quanto esquisito. Uma adaptação, e em muitas aspas adaptação, tá? Do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. O livro fala sobre o período da Revolução Russa do século XX e a adaptação Animal Farm se propõe a trazer essa temática em uma obra dirigida pelo Andy Serkis. A coisa mais curiosa desse filme aqui é que o trailer me dá uma sensação de que vai ser uma grande comédia pastelona em animação, que tem até algum conflito, mas que tem tons muito alegres, música animada, etc. O que me deixa um tanto quanto encucado pra entender pra quem é esse filme. Eu acho que existe uma boa chance dos temas e críticas do livro original acabarem sendo bastante subvertidas ou mal interpretadas, e isso certamente vai render um debate bem explosivo quando esse filme chegar aos cinemas. Agora, o que eu acho que não vai render é uma avaliação positiva pra ele, tá? O trailer e o marketing desse filme me parecem estarem forçando bastante a mão sobre o quão pra crianças esse filme é, sabe? E embora na sua temática inicial ele tenha temas muito mais complexos, eu acho que esse filme vai acabar ficando no meio do caminho, não abraçar nem uma faceta nem a outra e ficar ali como um filme perdido que não agrada a quase ninguém. Animal Farm não tem data de estreia no Brasil, o que me deixa novamente encucado sobre pra quem é esse filme. Porque se é uma animação pra levar a galerinha mais jovem pro cinema pra arrancar dinheiro dos pais deles, como o trailer me dá a entender, porque é então que não tem uma data confirmada no mercado grande como o Brasil? E se não é esse tipo de filme, por que é que o trailer foi concebido dessa forma? Bom, vamos ter que esperar e eu tô bem curioso pra ver o que é que vai sair dessa história aqui. E um outro filme que chega em maio pra dar um monte de pancada, porém pra levar alguns golpes duros também, é Mortal Kombat 2. A sinopse é aquilo, né, gente? Um monte de personagem conhecido saindo na pancada pra salvar a Terra. E sinceramente não precisa de muito mais que isso não, tá? Agora, mesmo com uma sinopse básica, o roteiro tem que ser minimamente bom. E aqui mora a minha grande preocupação. Quem escreveu Mortal Kombat 2 foi o Jeremy Slater, conhecido pelo Quarteto Fantástico de 2015, a adaptação live action de Death Note, e Godzilla e Kong, o Novo Império. Esse eu não vi, então não vou falar nada. Mas juntando esses três trabalhos é um nome que não me inspira muita confiança. O diretor é o Simon McQuoid, do Mortal Kombat 1, e a grande estrela vai ser o Karl Urban, o Billy Butcher de The Boys. Esse filme aqui teve um orçamento reportado em 70 milhões de dólares, embora tenha uma galera aí dizendo que custou na verdade muito mais. Mas pegando ali pelos 70 milhões, esse filme precisa fazer pelo menos 140 milhões de dólares nas bilheterias. Nome pra isso essa marca tem, mas sinceramente eu acho que esse filme só vai agradar quem já é muito fã da franquia. Eu acho que não vai ser o suficiente pra fazer o barulho positivo que esse filme precisa, mas eu vou estar na torcida. Eu sinceramente gostei do primeiro filme, tá? Me diverti com ele e espero que o 2 seja ainda melhor. Bom, se você acha que rebootar uma saga querida e fazer disso um grande desastre seria o suficiente pra deixá-la esquecida por um tempo, você se enganou. Porque apesar do reboot catastrófico de A Múmia em 2017 com o Tom Cruise, esse ano a gente vai poder ver mais um reboot, agora na verdade uma reimaginação dessa franquia, chamada de A Maldição da Múmia, que na gringa sabe-se lá porque tá sendo chamado de Lee Croning's The Mummy, ou seja, a múmia do Lee Cronin, que é o diretor e roteirista dessa bagaça aqui. O Lee Cronin é o nome por trás de A Morte do Demônio, a Ascensão. E a ideia desse novo A Múmia é pegar a pobre coitada cheia de trapo, que já foi chutada de tudo quanto é jeito, e dar uma pegada de filme de terror. O que, sinceramente, eu acho que pode funcionar mais nas mãos certas. E eu acho que já de cara só o nome desse filme já vai afastar uma galera do cinema, tá? Eu acho até que faz sentido utilizar a múmia numa franquia mais voltada pro terror, mas teria que ter colocado um outro nome pra tentar se desvencilhar da catástrofe que foi aquela coisa com Tom Cruise. Agora, por que não fizeram isso? Será que eles não estavam confiantes no que eles vão apresentar e precisavam desesperadamente colocar o nome da múmia, que já é muito grande, agarrado nessa franquia, ao invés de dar um nome próprio? Eu não sei, e acho que, apesar de uma ideia bem interessante, esse filme aqui vai acabar sendo um dos grandes fracassos desse ano, tanto em crítica quanto em bilheteria. Olha, eu não sei se tinha alguém com menos de 45 anos aí pedindo muito um filme do He-Man, mas nós vamos ganhar um assim mesmo ali por volta de junho com a estreia de Mestres do Universo, que aliás vem com um orçamento avassalador de 200 milhões de dólares. Isso aqui é insanidade, isso aqui é insanidade. Esse filme vai precisar fazer uma grana violenta e pra fazer isso trouxe um elenco pesado. Idris Elba, Morena Baccarin, Alison Brie e Jared Leto, que se a gente for levar em consideração os últimos filmes desse moço aqui, já dá
dá pra saber o que esperar. O roteiro é do Chris Butler, que escreveu para algumas animações como Kubo e as Cordas Mágicas, mas debuta aqui em obras live action. E a direção é do Travis Knight, que fez Bumblebee e mais nada. Ou seja, temos um roteirista estreante e um diretor pouco experiente para carregar um filme com 4 mega estrelas e um orçamento de 200 milhões numa propriedade intelectual que ressoa com um público mais velho, mas que sinceramente não tem tanto apelo pra galera mais jovem. Eu, incluído, aliás, porque eu conheço He-Man, já vi o desenho, aquele mais antigo, mas não acompanho, não fez parte da minha geração. Tomara que dê certo, mas sinceramente esse aqui é um dos grandes favoritos aos maiores fracassos desse ano. Em 2024, Borderlands foi um dos maiores flops do ano. E esse ano a gente vai ver um outro filme baseado em jogos e que o trailer me passou a mesma vibe caótica e nonsense de Borderlands. Em outubro a gente vai poder conferir Street Fighter com o Jason Momoa como a sua grande estrela. Agora, além do trailer me passar uma vibe meio Borderlands, tem outras duas coisas aqui nesse projeto que me preocupam. Duas coisas pequenas, tá? O diretor e o roteirista. Isso porque a direção tá nas mãos do Kitao Sakurai, que no seu currículo tem diversos episódios de séries de TV, mas no cinema ele só tá acreditado em Bad Trip, um outro filme ultra colorido e caótico nonsense de 2021, o que mais uma vez me remete a Borderlands. Já o roteirista é o Dallan Musson, que escreveu Capitão América Admirável Mundo Novo, um dos grandes flops do cinema do ano passado. Ou seja, esse filme aqui me inspira zero confiança e eu acho que vai depender muito de como a fanbase vai ficar satisfeita de simplesmente ver os seus personagens favoritos saindo numa pancadaria pra esse filme conseguir ganhar tração e levar uma grana nos cinemas. Mas já adianto que eu acho que a recepção vai ser bem fraquinha, tá? Mais uma vez, fico na torcida e vamos esperar pra ver o que acontece. E fechando o ano, em novembro, nós vamos ter Ben Stiller e Robert De Niro retornando a uma franquia de comédia dos anos 2000, entrando numa fria, que teve 2 sequências, entrando numa fria maior ainda e entrando numa fria maior ainda com a família. Esse ano, quem se junta a essa friarada toda aqui é a Ariana Grande. E como o nome do filme tava ficando extenso demais, agora ele se chama somente Entrando numa Fria 4. Sinceramente, eu não sei se tinha muita gente pedindo o retorno de uma franquia de comédia ali dos anos 2000. E julgando pela recente filmografia do Robert De Niro, que é bem inconstante, eu não acho que esse filme aqui só com apelo nostálgico vai conseguir fazer o sucesso que ele quer fazer. A direção e o roteiro são do John Hamburg, que escreveu os 3 filmes anteriores dessa saga, então pelo menos ele conhece bem a casa. Mas sinceramente, eu acho que um 4º filme de uma trilogia de comédia encerrada há mais de 10 anos atrás é puro apelo à nostalgia e acho que esse filme vai ser aquele típico filme que todo mundo vai dizer, pois é, era melhor ter deixado a franquia descansar. Antes de você ir, deixa aí nos comentários se faltou algum filme aqui nessa lista que com certeza vai dar ruim esse ano, ou se algum desses aqui eu viajei completamente e na verdade vai ser um grande sucesso. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!